Ok. Deixa eu fazer então a nossa aula de hoje. Deixa eu puxar, mandar apresentar aqui. Tem que ficar legal assim. Fica bacana. Deixa eu ver se vai deixar eu trabalhar com a minha caneta aqui, senão a gente vê como é que fica. Então, a aula de hoje que a gente vai fazer é basicamente começar com a parte de transformada de Laplace, né? Basicamente, o que a gente vai ter aqui, né? Vocês vão ver que, por exemplo, a transformada de Laplace, né? Você normalmente apresenta... Tem alguns livros que apresentam ela depois da transformada de Fourier, né? Então, por exemplo, você primeiro fala da transformada de Fourier e depois você fala sobre a transformada de Laplace, tá? E aí você fala, por que se faz isso normalmente? É porque Laplace é uma transformada mais completa que Fourier, né? Pode dizer que a transformada de Fourier é uma transformada de Laplace simplificada, tá certo? Vocês vão ver já, porque quando colocar a fórmula aqui, vocês vão ver que fazendo uma determinada mudança ali, porque vocês vão ver que vai aparecer um S, né? Se você desprezar a parte, o S é um número complexo, se você desprezar o valor da parte real do número complexo, né? Só ficar com a parte imaginária, é exatamente a transformada de Fourier, tá? Apesar disso, né, você falar, a transformada de Laplace é mais completa, realmente é mais completa. É mais fácil trabalhar com a transformada de Laplace, por incrível que pareça, pelo menos é isso que a gente percebe aqui com os alunos com o passar do tempo, né? Então, e ela assim, o interessante, apesar do S ser um número complexo, a gente não lembra disso nunca. A gente só usaria isso, teoricamente, na hora de fazer a transformada inversa, né? A gente vai trabalhar com Laplace, teria que fazer uma transformada inversa, que é uma integral. Só que essa integral a gente não faz, porque justamente por ser um número complexo, que a gente vai mostrar já já, a integral é muito complicada na transformada inversa. A gente não faz, a gente nunca usa a fórmula, né? A gente faz basicamente usar Vocês vão ver que 90% das vezes que a gente está trabalhando com transformada de Laplace, a gente mexe com vocês vão chegar em polinômios com a variável S. Normalmente são frações, né? Tipo S mais 1 dividido por S ao quadrado mais 2S mais 4, alguma coisa do gênero, tá? E aí a gente vai ver que quando a gente trabalha então com a nossa transformada, quase sempre vai cair nesses polinômios, e como a gente já tem uma tabela, digamos assim, que mostra a transformada dessa função vai dar digamos, essa outra função, né? Então a gente tenta arrumar esses polinômios para encaixar eles em transformadas que a gente conhece, para fazer a inversa. Não dá para fazer usando quer dizer, não é que não dá para fazer, é muito complicado. É uma integral no plano, né? Então a integral na linha já é difícil, imagina no plano, né? Porque, como eu falo, a transformada de Laplace sai do tempo e vai para que é uma variável real, né? E vai para um número complexo no plano, né? Você sai da linha e vai para o plano, né? Quando você trabalha com transformada de Fourier, você trabalha também você trabalha no plano complexo, mas é mais simples. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo. Você consegue separar em parte real e parte imaginária, fica bem mais simples, tá? Quase sempre é só imaginário, então vocês vão ver que vai aparecer essa coisa, tá? Além da transformada de Laplace, né,
a gente ainda vai falar da transformada Z, mas isso aí, a transformada Z é para trabalhar com sistemas discretos, tá? Depois eu vou configurar isso aqui. Beleza. Então, né, qual é a definição, digamos assim, né, da transformada de Laplace? Né? Na verdade, né, se você colocar vamos supor que você coloca uma entrada exponencial, né, num sistema linear e invariante no tempo, né? E aí o que vai acontecer? Se você colocar essa entrada exponencial, né, o que vai acontecer? A gente sabe que se esse sistema tiver uma resposta ao impulso dada pelo h de t, né, se você substituir, né, aqui você substituindo na fórmula da convolução, coloca o h de t aqui, ó, no caso o h de tal, e coloca a entrada aqui, ó, que é o x de t menos tal, então vai ser e elevado a s, onde tem o t aqui, você vai colocar t menos tal, que é o que está aparecendo aqui, ó, certo? E você vai ter um d tal aqui. O que vai acontecer? Esse e elevado a st que está aqui, né, não depende de tal, então ele pode sair da integral, né? Então o que acontece? Olha só, você entra num sistema linear invariante do tempo, se você entrar com e elevado a st, o que você vai ter é um e elevado a st que multiplica um valor aqui, certo? Ok? Ou seja, esse valor aí é o que a gente chama de transformada de Laplace, né, da função, no caso aqui, da resposta ao impulso, certo? E aí, olha que coisa interessante, você consegue transformar, digamos assim, né? Vocês vão ver já que a convolução, que era uma coisa complicada, passa a ser uma multiplicação. Vocês vão ver já, tá ok? Vai ficar uma coisa bem mais simples, tá? Quer dizer, se você calcular essa transformada de Laplace, né, da resposta ao impulso, né, o que vai acontecer? Você simplesmente vai pegar a sua função que entrou, que é isso aqui, ó, né, e elevado a st, e multiplicar por isso, tá? Então, a definição da transformada de Laplace é essa, o h de s, esse h é maiúsculo, tá ok? Vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito, de h de tal, e elevado a menos s tal, de tal. Ou, se você quiser, integral de menos infinito até mais infinito, de h de t, elevado a menos st dt, tá? Tal ali é só uma variável de integração, né? Mais conhecido é essa forma aqui. Só que esse número s aqui, ó, né, que está aparecendo, né, esse número, não, essa letra s, que é uma variável, se você normalmente essa letra s aqui é um número complexo, né? Então, o que acontece? Ela tem uma parte real e tem uma parte imaginária, tá? A parte real é o sigma, a parte imaginária é o j ômega, tá? Se você desprezar a parte real, o que você tem aqui embaixo, né? Então, se você tirar esse s aqui e colocar só j ômega, tá? O que você tem aqui embaixo é a transformada de Fourier, tá? Isso vocês vão ver mais tarde, agora não. Quando eu falar de Fourier, tá ok? E agora, se você continuar com o S, se você continuar com esse sigma aqui, aí o que você tem aqui é a transformada de Laplace, tá? Fala. Em que situação você considera ou desconsidera o sigma? Não, quando estiver trabalhando, aí você vai ver. Por que se usa a transformada de Laplace, né? Por que se usa a transformada de Laplace e não se usa, por exemplo, Fourier o tempo todo? É porque tem função que não tem transformada de Fourier e tem transformada de Laplace, tá? Então, ela é mais, digamos, completa, né? Fica mais fácil de fazer, porque, por exemplo, para você fazer transformada de Fourier de algumas funções,
elas têm que ser absolutamente integráveis, tem um monte digamos, de condições para você trabalhar com a transformada de Fourier, né? Se você, quando elas não são atendidas essas condições, o que acontece? Você tem, às vezes, o que você tem que trabalhar com aquelas funções delta, etc. Por isso que o pessoal acha mais complicado, às vezes, trabalhar com a transformada de Fourier. Mas, na verdade, é uma sequência, né? Primeiro começou, na verdade, o Fourier é que começou essa brincadeira toda, né? O Laplace não faria a transformada dele se não tivesse o trabalho do Fourier. O Fourier primeiro começou fazendo o quê? Ele queria resolver problemas na área de transmissão de calor, né? Que era uma coisa que caía em equações diferenciais complicadas, certo? E aí ele fez o seguinte, para trabalhar com as equações, ele começou a decompor as entradas lá que ele tinha, né, os tipos de temperatura, as funções de temperatura que ele trabalhava, ele decompunha em funções, a primeira ideia foi decompor em funções senoidais. O problema é que a função, para ser decomposta em senoide, né, em senos e cossenos, a famosa série de Fourier, justamente a função tem que ser periódica para você poder fazer isso. E nem sempre as funções eram periódicas. O Laplace, que era um monstro na matemática, ele falou, então beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse período, vamos supor que você não... Eu já estou aqui dando uma palhinha de transformar de Fourier. Mas o que o Laplace fez foi o seguinte, essa função não é periódica? É sim, só que o período dela é infinito, né? Então ela é uma função qualquer que ela se repete, né, com um período infinito. Foi assim que ele chegou saiu da série de Fourier e chegou na transformada de Fourier, né? A transformada de Fourier é uma série de Fourier onde a função que não é periódica, ela é periódica, mas com um período que ele considera infinito. Aí você troca os somatórios que aparecem na série de Fourier. Na verdade, ele troca... A primeira coisa que ele faz é transformar os somatórios de senos e cossenos em somatórios de funções exponenciais, né? Isso é uma coisa relativamente simples de fazer, usando aquelas... Lembra que eu falei que o seno de θ pode ser colocado como e elevado a j θ, né? Mais e elevado a menos j θ, dividido por 2, fórmula de Euler, né? Então ele transformou os senos e o cosseno, isso aqui é o cosseno, isso é o cosseno, e o seno é o e elevado a j θ menos e elevado a menos j θ sobre 2j, tá? E aí o que acontece? Você consegue arranjar uma fórmula na verdade você transforma o e elevado a j θ, na verdade é o cosseno θ mais j seno θ, e o e elevado a menos j θ é o cosseno θ menos j seno θ. Com essas duas equações, você chega nas fórmulas de seno e cosseno de e elevado, e aí você tem uma série de Fourier exponencial, certo? Exponencial. A gente vai chegar lá, quer dizer, quando a gente estiver falando disso. A gente começa falando de série, tá? E depois, agora vamos colocar aqui, usando a série de Fourier, vamos colocar aqui um período infinito. O que acontece? Aí vocês vão ver que o somatório vira integral, etc. E aí vai aparecer um negócio aqui assim, ó, quase igual isso aqui. Isso aqui é para uma função qualquer h de t, né? Tudo bem que h de t aqui é a resposta ao impulso, mas para uma função qualquer h de t, a transformada de Laplace é essa. E a transformada de Fourier é essa aqui, ó. Tá? É o menos j ômega t. Tá ok? Legal? Então, aí você fala, então, por que foi criado a transformada de Fourier? De Laplace? Porque tinha determinados tipos de problemas que a transformada de Fourier não existia, ou então caía em funções que eram complicadas de trabalhar, e aí você conseguia. Por que não existia? Simplesmente porque essas transformadas, para elas existirem, a integral ela tem que convergir, ela tem que existir, né? Se essa integral aqui
por exemplo, ela crescer, né, para o infinito, né, dependendo da função aqui, né, você não vai ter uma transformada de Laplace. Então, a gente vai falar justamente sobre isso aqui, né? Existe um negócio que a gente chama de região de convergência, ou seja, região de convergência são os valores para os quais aquela integral ela converge, ela existe, certo? E aí você fala, poxa, mas então a gente tem que ficar se preocupando com isso? A princípio, sim, a gente teria que, toda vez que a gente fosse calcular uma transformada de Laplace, notem que a gente não vai calcular muitas não. A gente vai fazer o seguinte, eu sempre faço dessa forma. Eu mostro uma transformada de Laplace, e aí, na verdade, eu até mostro mais, mas eu faço uma, depois eu pego as propriedades são várias que você tem, são várias propriedades que vocês vão ver lá, né? Se, por exemplo, uma das propriedades mais úteis da transformada de Laplace, né? Que a ideia da transformada de Laplace é você sair do tempo e ir para um outro valor, sair do t, chegar no s, né? Quando você integrar isso aqui, ó, o t vai sumir, ó, né? O t vai sumir, vai dar uma função de s, tá? O t vai sumir porque o t é a variável de integração, então o t some, tá? Então, uma das funções, alguma das características, das propriedades mais importantes da transformada de Laplace, por exemplo, é transformar uma convolução numa multiplicação. Olha que beleza, hein? A gente não precisa fazer mais convolução, né? A gente só multiplica, né? Isso já ajuda pra caramba. Outra, essa é a que mais usa, é a que vocês mais vão usar na engenharia. Transformada de Laplace de uma derivada, né, de uma determinada função, é simplesmente o valor s que multiplica a função, né, a transformada da função. Quer dizer o seguinte, ó, se você tiver uma função qualquer f de t, cuja transformada de Laplace é um f grande de s. Se eu quiser saber qual é a transformada de Laplace de f de t, de df de t, ferramentas de tinta, peraí, borracha, filho, borracha, beleza, é que não ficou. Então, ó, se você pegar, por exemplo, transformada de Laplace de d e df de t dt, vai ser simplesmente s que multiplica f de s. Olha que beleza, né? Como assim que beleza? Vocês vão ver que ajuda pra caramba fazer equação diferencial. Eu não faço equação diferencial com fórmulas de jeito nenhum. Quando a gente estiver trabalhando lá, olha, quer ver uma aplicação que para o nosso curso é matadora? Circuitos de primeira e segunda ordem. Circuitos de primeira e segunda ordem, que vocês viram lá, tem várias técnicas para circuitos com RC, RL, RLC, né? E tem que lembrar um monte de regras, digamos assim, né? Se você estiver usando transformada de Laplace, você não tem que lembrar regra nenhuma. Como assim não tem que lembrar regra nenhuma? Sim, não tem que lembrar regra nenhuma. Você substitui os indutores por SL, né? Onde tem um L, você coloca SL. Os capacitores, vocês colocam 1 sobre SC, simplesmente isso. Os resistores continuam sendo R, tá? E aí, o que vai acontecer? Se você tiver uma entrada que é uma tensão, tipo você tinha uma tensão 0 e de repente você tem uma tensão 1 porque você mexeu uma chave. Não era isso que vocês viam lá em circuitos? Não era isso? Mexeu a chave, tensão 1. O que é isso? É um degrau. Concorda? Aí você usa a transformada do degrau. O que é a transformada do degrau? Vocês vão aprender que é 1 sobre S. Aí vocês vão calcular tudo desse circuito usando esses valores que eu acabei de falar. Claro que L vai ser um valor numérico, o R vai ser um valor numérico, o C vai ser um valor numérico e o degrau vai ser um valor numérico, se tiver um degrau, 2 degraus, etc. Então, o que vai acontecer no final? Os valores são numéricos, mas tem o S. O que vai acontecer no final é que uma corrente vai ser alguma coisa do tipo S mais 1 sobre S ao quadrado mais 2S mais 3. Essa é a corrente.
Aí você fala, pô, mas essa corrente não faz sentido, ela não é uma corrente que varia com o tempo. Não, essa corrente é uma corrente no domínio de Laplace. Você tem que fazer o quê? Tem que voltar. Aí vocês vão usar as técnicas que vocês aprenderam aqui para fazer a volta. Qual é a vantagem? É que você não tem que se preocupar com nada. Circuitos RLC, RC, RL, você tinha que ver se o R estava aqui, o L estava aqui, se o R estava aqui, o L estava aqui. Se tivesse mais de um L, você tinha que fazer você tinha que juntar eles para ficar só um R, só um L, só um C. Né? Você tinha que fazer esse tipo de coisa. Era o que se fazia em circuitos em que você trabalha com vários componentes. Assim não, você pode simplesmente colocar como se fosse um circuito qualquer. Claro que quanto mais complexo for, mais complexa vai ser a equação. Mas imagina fazer tem circuitos que você não resolve usando as técnicas que vocês aprenderam, só usando Laplace. Então essa é a aplicação matadora para circuitos elétricos que vocês veem na parte de engenharia elétrica. Outra aplicação, né, porque isso você vai ver que você está, na verdade, resolvendo equações diferenciais. É o que você está fazendo, tá? Outra coisa que você faz também, que é muito importante, é você utilizar a transformada de Laplace na área de controle também, que aparecem várias equações diferenciais. Vocês não tiveram a matéria de controle ainda, ano que vem, não é? Você vai ver, a primeira aula que a Camila vai dar para vocês vai ser transformada de Laplace, tá? Ok? Transformada de Laplace. E aí vocês conseguem usar tudo transformado, quer dizer, tudo no domínio de Laplace, no domínio S, que a gente chama, né? Você consegue analisar estabilidade, você consegue analisar, por exemplo, quando você vai fazer um circuito, eu vou deixar aqui só para ficar poluído ali, quando você vai fazer uma parte de circuito não, quando você vai fazer uma análise, né, de sistemas de controle, né, basicamente você trabalha com três coisas que você tem que são os requisitos que o sistema tem que obedecer, né? Primeiro o regime transitório. Vocês vão usar Laplace para você ver. O que é um regime transitório? É o que acontece no sistema assim que você coloca uma entrada nele, né? Porque normalmente o sistema, quando você coloca uma entrada, ele tem uma determinada resposta e depois estabiliza, né? Então, o regime transitório, ele é justamente um regime que vocês têm que ver o que acontece no transitório. Por quê? Porque quando você trabalha no transitório, às vezes, você tem coisas do tipo... deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Já está aqui. Tipo assim, a resposta faz isso, né? Então, beleza, você vai chegar num ponto em que você tem a coisa estabilizada. Porém, nessa subida aqui, né? Ok? Pronto. Deve ser propaganda política agora. Já ficam ligando aqui, né? Quando você tem essa subida aqui, às vezes você tem um valor muito alto na subida e pode quebrar alguma coisa, queimar alguma coisa, né? Esse é o transitório. Então quando você vai especificar um sistema, o transitório, isso aqui chama-se ultrapassagem. Ultrapassagem não pode ser maior do que 10%, coisa do gênero, né? Porque senão vai quebrar alguma coisa. Aí depois você tem que ver, por exemplo, se o sistema é estável, certo? Por quê? Por exemplo, você podia colocar uma entrada, em vez de acontecer isso que aconteceu aqui, ó, podia acontecer uma coisa assim, ó, né? Aí você está tendo uma coisa que cada vez cresce mais, né? Ou seja, uma entrada, coisas de sistema, né? Uma entrada limitada está causando uma saída ilimitada, sistema instável, né? Então você também tem que testar isso. Você consegue testar isso usando justamente a transformada de Laplace, os S's, digamos assim, né? Você vai ver as raízes dos polinômios lá que você usa. Se você tiver uma raiz do polinômio e ela estiver no semiplano da direita, instável. Vocês vão aprender isso tudo, tá? Semiplano da direita como? Lembra? Né? O plano S é um plano complexo, né? Então tem o semiplano da esquerda e o da direita. O da direita, as partes reais dos números são positivas. Daqui, as partes reais dos números são negativas, né? Se as partes reais dos números são positivas, quando você colocar um E elevado
alguma coisa T, vai crescer. Agora, se o sigma for negativo, quando você colocar o T grande, não tem problema nenhum, porque ele vai decrescer, né? Porque o T vezes o valor negativo, quando ele cresce, quando o valor de T cresce, você decresce, né? Então, vocês vão ver isso também. E, além disso, ainda tem um negócio que a gente chama de erro de estado estacionário. Erro de estado estacionário é justamente o erro que existe quando você está no estado estacionário. Ah, mas tem erro? Não, justamente, você tem que descobrir uma maneira, por exemplo, se tiver, de como resolver esse erro. Ou se ele permanecer, porque às vezes esse erro não é importante, você pode deixar também, mas vocês aprendem como você corrigir esse tipo de coisa. Isso a gente chama de abordagem clássica de sistemas, tá? Abordagem clássica de sistemas. Eita, ele agora vai. Não? Não quer apagar. Agora foi. Já vi como é que faz macete para ver. Então, na abordagem clássica de sistemas, vocês usam Laplace direto. Aí vocês têm, por exemplo, sistemas que não lineares e coisas de controle. Aí vocês têm que usar a abordagem numérica, controle multivariável. Não vai dar, não. Acho que ela não vai chegar a isso para vocês. Não. Ela viu isso, quem deu isso para ela fui eu, porque eu dava aula disso lá no Sesumar, né? Mas que eles são engenheiros mecatrônicos, então eles têm que saber. A matéria mais importante para eles é controle, entendeu? A matéria mais importante, talvez, para vocês, sei lá, é ligada a circuitos elétricos, eletrônicos, sabe? Circuitos digitais, circuitos, né? E sinais sistemas, é a matéria mais chata, né, que vocês têm. Mas, na verdade, é a matéria que usa o quê? É o cálculo, né, digamos assim, da engenharia elétrica. Porque, justamente, é ferramenta para você trabalhar com todas as outras disciplinas. Entendeu? São ferramentas, basicamente, né? Então, isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão usar lá em controle. Isso que vocês estão vendo aqui, vocês vão usar em circuitos mais avançados. Isso vocês estão vendo aqui, vocês vão usar, quem for fazer, eu acho que não tem a disciplina, mas a primeira coisa que vocês vão ver se alguém quiser, é que a gente ainda está com muito professor, então, mas, por exemplo, fazer processamento digital de sinais, né? Processamento digital de sinais, aí transformada Z é a primeira coisa que vocês vão ver. É justamente sair a transformada de Laplace para sistemas discretos no tempo, tá? E é super importante, cara, olha, por isso, aí você fala, por que tem tanto engenheiro, né, por exemplo, no mercado financeiro, trabalhando com essa parte de bolsa de valores, de previsão, etc., porque basicamente tem matemático também, mas basicamente funções, você usa muita coisa de transformada Z, cara. E a transformada Z é aplicada em sistemas, a gente chama de séries temporais, né? Você pega, por exemplo, o comportamento de uma ação na bolsa diariamente, né? É um valor fixo, todo dia. Ela subiu 3% no dia 1, desceu 2% no dia 2, né? São valores pontuais, ela não é digamos, a coisa não é contínua, é por dia 1, dia 2, dia 3, isso é basicamente um sistema discreto, né? E aí você pode tentar criar robôs de investimento, isso tudo você trabalha usando transformada Z, tá? É bem complexo, tá? No mercado financeiro, eles tentam usar isso para criar uma função, talvez, para prever? Sim, exatamente, é isso aí que eles fazem. São robôs de investimento. Eles tentam fazer uma análise da tendência tem vários softwares para isso, né? E tem muita gente boa, muito engenheiro eletricista, trabalhando eletricista, que eu falo, porque isso realmente é visto na engenharia elétrica, né? Muita gente trabalhando, criando empresas para isso, né? Por exemplo, tem um colega meu, né, de turma, que ele está, como eu digo, tá com a vida ganha há muito tempo, porque ele, como eu, ficou no exército um tempo,
e depois ele saiu do Exército, fez concurso para a Receita Federal e passou e é fiscal da Receita. Então ganha um salário de, sei lá, 40 mil reais por mês. Aí ele, já uns 10 anos atrás, ele começou a fazer um robô de investimento, né? E aí o nome dele é Rufino, ele chama de Robofino, né? Cara, o robô dele é bom pra caramba, cara. É muito bom, ele que fez, cara. Essas coisas você... tem robô pronto? Tem robô pronto, mas o robô pronto nem sempre é o que é o mais adequado para o teu tipo de perfil e coisas do gênero, né? É bem interessante, né? Esse robô que ele fez, tá? Tá ganhando dinheiro lá com o robozinho dele, entendeu? Tinha um cara que ganhou tanto dinheiro com o robô de investimento que justamente usa a transformada Z num nível lá em cima, galera. Não pensa que é o que vocês vão aprender aqui, senão qualquer um fazia, mas vocês têm que começar, né? Tá ok? Mas tinha um cara que ganhou tanto dinheiro, isso foi nos anos 90, porra, que o cara, ele ficou bilionário, né? E aí era um belga, e ele, o cara chegou até uma equipe de Fórmula 1, cara. Só para vocês terem uma ideia como é que o cara tava com grana. Pois é bem interessante, tá? Mas demanda muito conhecimento, tá? Vocês vão ver que tem problemas que, parecem simples e é o que eu falo, tem problema que se você usar a transformada Z, você consegue prever, né? Não dá para fazer na força bruta, por exemplo, coisas. Por exemplo, eu falo assim, é fácil até dar um exemplo para vocês. Eu falo assim, eu tenho uma aplicação que rende 10% ao mês, né? E a cada 3 meses eu faço uma retirada de R$100, por exemplo, né? Suponha que eu coloquei R$200 no primeiro dia, né? E eu quero saber quanto eu vou ter no dia, sei lá, 1.000, né? Daqui a 3 anos. Você pode fazer isso tranquilamente usando computadores e recursividade, etc. Um programinha, né? Só que você vai ter que fazer a interação toda. Então, vocês imaginam, claro, imagina que você não tem um computador, você tem uma calculadora. Para fazer isso 1000 vezes na calculadora, vocês vão demorar horas, dias, né? Se você usa a transformada Z, você faz isso com uma conta só na calculadora, instantânea, tá? É bem legal, é bem interessante isso, tá? Uma conta só, tá? É uma exponencial lá, acabou, tá? Enquanto que no computador, eu estou falando, claro, numa calculadora você demoraria muito. O computador é rápido também, mas aí você fala, mas é só para dar um exemplo, vocês estão entendendo? Que às vezes a recursividade, né, o programa que faz tudo, mesmo o computador sendo rápido, ele continua sendo lento. Se você puder fazer numa operação só, é muito mais rápido. Então tá, aqui ele só colocou, né? O que é a transformada de Laplace, que ele chamou ali, ó, de bilateral, ó, bilateral. Isso é importante, tá? Bilateral. Demora às vezes para pegar. Opa! Mudar de cor para ver se ele... peraí. Não, é isso mesmo. Bilateral. Por que bilateral? Porque a integral é de menos infinito até mais infinito, certo? Por que você está falando isso? Existe a transformada de Laplace unilateral? Ué, o que houve aqui? Não gostou. Ou voltou. Tá, existe a transformada de Laplace unilateral? Sim, existe a transformada de Laplace unilateral, tá certo? A transformada de Laplace unilateral, e vocês vão ver por que ela existe já já, tá? Ela não começa em menos infinito, ela começa em 0, tá? Aí você fala, poxa, mas então ela não é tão completa assim. Se você pegar um sinal que começa em menos infinito, né? Se você for usar a transformada unilateral que começa em 0, você vai perder metade do sinal, porque você não vai integrar de menos infinito até 0, né? Bom, primeiro que sinais que começam em menos infinito não são tão comuns assim, tá? Claro que existe, por exemplo, senoides, etc. Mas normalmente você tem, né, e para que se usa bastante a transformada de Laplace, né, é o fato de você ter, por exemplo, uma chave fechando. Então você normalmente trabalha com sinais que a gente chama de causais.
que são os sinais que interessam a partir de um determinado momento para você analisar. Então ele funciona muito bem. De qualquer maneira, você poderia usar a transformada de Laplace bilateral, mas aí você ia ter que lembrar de uma coisa que a gente vai mostrar aqui já, que é a tal da região de convergência. E aí é um saco você ficar lembrando de região de convergência. Tá? Então o que a gente faz? A gente usa a transformada de Laplace unilateral, que começa em zero. Na verdade, ela começa em zero menos, digamos assim, né? Por que ela começa em zero menos? Para você poder, por exemplo, integrar um impulso, né? Porque, lembra, o impulso ele existe de zero menos até zero mais. Lembra do impulso, né, tá? Se ela começar assim, zero mesmo, aí é meio complicado. É melhor começar em zero menos, que é para garantir que a função impulso possa ser calculada e transformada de Laplace. Mas então, o que acontece? A grande vantagem de você usar a unilateral, a gente vai ver já, é que você não precisa se preocupar com região de convergência. O que é essa tal da região de convergência? Eu vou mostrar já. Olha só que coisa complicada, né? Que é a transformada de Laplace inversa, né? Então, a transformada de Laplace inversa é um cara aqui assim, ó, onde esse C é uma variável. Na verdade, isso aqui é como se fosse uma integral dupla, né? Onde vai ter uma constante menos j ômega. Cara, não dá. Isso aqui é um problema bem complicado de cálculo, tá? A gente não vai usar, tá? Agora, essa aqui a gente vai usar. Essa aqui dá para fazer. A gente vai começar até com uma aqui para vocês poderem ver que não é tão complicado assim, tá? A gente vai ver que uma das propriedades da transformada de Laplace é a linearidade, né? Então, transformada de Laplace de uma combinação linear é a combinação linear das transformadas de Laplace, né? Isso por que é importante? Porque, e é fácil demonstrar isso pra caramba, porque como a integral, né, é uma soma, né? E esses valores aí A1 e A2 são constantes, você simplesmente pega, se você fizer a integral de A1x1 de t mais A2x2 de t e elevado a menos st dt, você pega esse cara aqui, soma com esse cara aqui, quer dizer, são duas integrais separadas, já que a integral é uma própria soma. E esse cara daqui, né, você pode tirar o A para fora e aqui o A também pode sair, porque são constantes. Então, dá justamente A transformada de x1 mais A2 transformada de x2. Isso é bem fácil de mostrar, tá? Mas deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vamos fazer uma transformada de Laplace. Então, ele fala assim, deixa eu ver se eu consegui. Ok, consegui. Vamos pegar aqui e fazer uma transformada de Laplace desse sinal aqui que é o E menos AT U de T. X de T, o E elevado a menos AT U de T. Deixa eu passar isso aqui para... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o... Não gostou disso aqui, não. Vou pegar uma página nova. Olha. Nem é o nosso Note está bugado. Tentar mais uma vez. Chamar ele novamente aqui, ver se ele entra. Deixa eu chamar uma página nova. Agora foi. Ok. Então, vou pegar aqui, transformar de Laplace de E elevado a menos AT U de T. Ele botou U de T aqui até para garantir que essa transformada de Laplace, eu vou usar a fórmula geral, bilateral. Mas quando eu coloco U de T, na verdade o que eu estou fazendo é transformada de Laplace unilateral, porque só pega o lado direito, né? Só pega o lado direito. Quanto é que vai dar isso aqui? Vamos substituir na fórmula. Integral de menos infinito até mais infinito, de E elevado a menos AT, E elevado a menos ST, dt. Tá? Faltou o U de T. Oi? Esse U de T é garantir que vai zerar o lado esquerdo? Exatamente, vai zerar o lado esquerdo. Tá?
Mas na verdade aqui ele está zerando de propósito, na verdade, porque ele quer mostrar, por exemplo, que existe uma outra transformada, a gente vai pegar uma outra transformada, né? Que é E elevado a mais AT, U de menos T, U de menos T, você vai zerar o lado direito, né? E aí você vai ver que as duas transformadas vão ter o mesmo valor, só que vão ter regiões de convergência diferentes. Vocês vão entender já já a região de convergência. E aí, o que você tem que fazer? Então, como é que você vai saber na hora de voltar quem é quem? Aí, justamente, você tem que ter a transformada de Laplace com a região de convergência. Se você garantir que você vai utilizar a transformada de Laplace de unilateral, ou seja, a partir de zero, aí você não precisa se preocupar, só vai ser uma relação 1 para 1. O que vai voltar vai ser sempre a função que você queria, né? Aí, mas você limita justamente que a função não tenha valores negativos. Aí você fala, isso é uma limitação. Concordo, é uma limitação. Mas, normalmente, funções que têm valores negativos, aí você normalmente não usa a transformada de Laplace. Você consegue resolver com a transformada de Fourier, entendeu? Porque justamente ela pega de menos infinito até mais infinito e não é tão complicado assim, são funções mais senoidais, etc., constantes, coisas do gênero. Mas vamos lá. E elevado a menos AT, U de T, E elevado a menos ST, DT. Né? Esse é a definição. Com esse U de T aqui, eu já posso transformar isso aqui numa integral de 0 até mais infinito, de E elevado a menos AT, E elevado a menos ST, DT. E eu posso, agora é uma integral fácil, de 0 até mais infinito, de E elevado a menos S mais AT, DT. Certo? Ok? Não é isso? Então, o que é a integral de E elevado a ax dx? É E elevado a ax dividido por A, não é isso? Ok? Não é essa a integral que nós temos? Então agora a gente pode dizer que esse aqui é o quê? É a integral de 0 até mais infinito de E elevado... Já vou até colocar direto. Ah, que saco, hein? Olha, bugado, hein? Ei, rapaz. Ele tá de sacanagem. Deixa eu ver se eu consigo tirando... Deixa eu desconectar a internet. Deixa eu ver uma coisinha aqui, só um instantinho. Hoje ele tá de onda aqui, pô. Deixa eu... Não, cara, olha só, justamente eu quero apagar, ele não está apagando, eu estou colocando aqui, ele não está apagando. Ele, tudo que eu faço, ele fica só, eu escolhi preto, ele não escreve, ele escreve azul. Ele não está selecionando nada, entendeu? Ele simplesmente não está selecionando nada. Já aconteceu aqui, não consegue fazer undo, estou tentando fazer undo ali, ele não deixou, né? Eu vou fechar aqui. Bugs por isso que eu prefiro usar aquele esquema do outro computador, né? Primeiro que você pode gravar 2 vezes, porque você pode gravar lá e aqui. E segundo que você consegue aquele outro OneDrive, né? O OneDrive, né? O OneDrive não, o OneNote, ele é mais completo, tá? Talvez, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Fechar tudo. Já fechei tudo? Fechei. Né? Deixa eu ver se ele vai agora. Tá vendo? Ele parou vai funcionar, tá vendo? Agora vai funcionar. Eu vou apagar, vai apagar, tá vendo? Mas deixa eu continuar aqui. O de T elevado a menos ST, DT.
E aqui vai acontecer o quê? Vai ser de 0 até mais infinito. Já vou cortar aqui um caminho. S mais A, T, dt, né? Isso vai dar o quê? Vai dar E elevado a menos S mais A sobre menos S mais A, né? Isso aqui é T, né? Com T variando de 0 até mais infinito, certo? Ok. Agora, olha como é que isso aqui é interessante, né? Olha como é que é interessante mesmo, tá? Olha que coisa legal. Vamos botar isso aqui. Isso aqui vai ser o quê? Vai ser E elevado a menos S mais A, que multiplica infinito, né? Menos o quê? E elevado a menos S mais A, que multiplica 0, dividido por menos S mais A. Certo? Aí você fala, beleza, isso aqui é 0, né? Isso aqui é 1, menos 1. Isso aqui vai dar 1 sobre S mais A. Tá? É uma transformada de Laplace simples. Agora, olha só, aqui não tem dúvida. Menos S mais A que multiplica 0, né, é 0. E elevado a 0 é 1. Agora, quem disse que isso aqui é infinito? Quem disse que isso aqui é infinito? Ó. Quem disse que isso aqui é 0? Ah, Bel, olha aqui. Isso aqui é elevado a S mais A que multiplica infinito, né? Ok? Aí, isso aqui vai ser um cara que vale E elevado a menos S infinito, né? Que multiplica E elevado a menos A infinito, certo? Né? Quem é esse cara E elevado a menos S infinito? É E elevado a menos S, né? Deixa eu colocar aqui, mais J ômega, tá? Olha como é que tem um monte de brincadeira, né? Espera aí. Que multiplica infinito, que multiplica agora E elevado a menos A, infinito. Tá ok? Tá, e aí? E aí agora, olha o que vai acontecer, ó. Isso aqui, na verdade, vai ser E elevado a menos sigma mais A, que multiplica infinito, que multiplica E elevado a menos J ômega infinito, tá? Bom, quem é elevado a menos J ômega, né? Na verdade, isso aqui é o quê? É um cosseno mais um jc, certo? Ok? É um número complexo, é um cosseno menos jc, né? Você pode até colocar menos infinito. Isso aqui vai dar, na verdade, uma coisa que tende a 0, porque você não sabe quanto é que vale, mas é um valor limitado. Isso é um valor limitado. Você não sabe. Na verdade, não é. Isso aqui, ó, E elevado a j θ, menos j θ, é o quê? É cosseno de j θ menos seno de j θ. Vai cair uma água aí. Né? Vamos lá. Olha só. Isso aqui vai dar cosseno de j infinito menos seno de j infinito. Quanto é que é isso aqui? Sei lá quanto é que é. Mas eu sei que isso é limitado. Concorda comigo que isso é limitado? É um cosseno mais um j seno. É um valor complexo, mas limitado. Certo? Eu não sei quanto é que é. Né? Agora, olha só. Para isso aqui, né? Isso aqui é um valor limitado. O que acontece? Para isso aqui dar 0, né? Um valor limitado. Isso aqui tem que tender a 0, né? Mas isso aqui não tende a 0 direto não, galera. Isso aqui só tende a 0 quando sigma for o quê? For maior do que menos A, né? Por quê? Porque, desculpa, sigma for maior, sigma mais A tem que ser maior do que 0.
Por que sigma mais A tem que ser maior do que zero? Porque aí, se você pegar o sigma mais A, que é o que está aqui dentro, for maior do que zero, aqui vai ser elevado a um valor positivo, que multiplica infinito positivo, aí sim. Concordam comigo? Então isso, na verdade, existe se sigma for maior do que quanto? Menos A. Então, na verdade, eu só posso dizer que isso aqui vai tender a zero se sigma for maior do que menos A. Quem é sigma? Sigma, lembra? Eu estou no plano complexo. Sigma é esse eixo aqui, ó. E esse eixo quem é? É o J ômega. Então vai ter um A ali qualquer, naquele exemplo é o A que está aqui é esse A que está aqui, ó. Certo? Então vai ter um A, aqui vai ter um A qualquer, certo? Para o qual aqui vai ser menos A. Então, esses valores aqui, ó, do plano complexo, digamos assim, são os valores que sigma é maior do que o quê? Do que o menos A, certo? Então, nesses casos, né, essa região aqui do plano complexo, a gente chama isso aqui de região ROC, né? Região of Convergence, quer dizer, região de convergência. Então, teoricamente, a transformada de Laplace de E elevado a menos AT U de T, ela teoricamente não, ela é 1 sobre S mais A, se os valores sigma forem maiores do que menos A. Quem é sigma? Sigma é aquele cara que está dentro desse S aqui, ó. Tá vendo? Lembra? O sigma é o cara que está dentro desse S. Poxa, então tem que falar isso, né? Com região de convergência, né? Tem que fazer isso? Tem. Transformada de Laplace é isso, mas tem que escrever isso aqui, a região de convergência. Deixa eu voltar. Eu apaguei, né? Espero que eu consiga voltar. Será que eu consigo? Não, apaguei. Deixa eu voltar lá no meu OneDrive. É que eu quero mostrar agora. Eu baixei? Acho que eu baixei. Fica mais fácil. Cadê? Files. Downloads. Isso. Peguei. Office. Beleza. Então deixa eu só mostrar aqui. Caraca. Não vai ter corrido hoje não. Vamos lá. Então aqui o que ele fez foi justamente isso. Olha lá. Na verdade ele colocou aquele sigma. Sigma nada mais é do que a parte real, né, né, lembra que o S é igual a sigma mais J ômega, né? Quem é sigma? É a parte real de S. Então, ó, se a parte real de S for maior do que menos A, a minha transformada de Laplace vai ser 1 sobre S mais A, certo? Como eu falei para vocês, ó, então, ó, a transformada de Laplace do sinal E elevado a menos AT U de T, né, vai ser 1 sobre S mais A, se você estiver trabalhando com as partes reais de S, ou seja, o sigma maior do que menos A. Tá? A região de convergência é essa aqui. Aí ele pega uma outra função qualquer. Qual é a outra função? Não é qualquer, não. É menos E elevado a menos AT, U de menos T. Notem, é quase igual, só que na verdade tem um valor negativo, né? Seria assim, ó. Concorda que a função E elevado a menos AT é uma coisa assim, se o A é positivo? Certo? O menos E elevado a menos AT é esse cara aqui, ó. Seria esse cara aqui de baixo. Certo? Porém, ele só está pegando a parte esquerda. Estão vendo? Ele só está pegando a parte de cá. Então, ele multiplica por U de menos T. E o U de T é para cá e o U de menos T é para cá. Vocês já sabem disso. O de T é para cá, o de menos T é o inverso. Tá? Se você fizer as contas, olha que coisa interessante. Eu não vou fazer aqui, porque a gente já fez. Na verdade, a gente vai chegar na mesma conclusão. A gente vai chegar que é 1 sobre S mais A. Só que
ela só existe quando a região de convergência é a parte real de S, que é o sigma, né? É a parte real de S, tem que ser o quê? Menor do que menos A. Então, o que acontece? Se você tem 1 sobre S mais A, com a região de convergência sendo o sigma menor do que menos A, você tem a função, se você for fazer a transformada inversa, você tem essa função. Se você tem a transformada de Laplace como sendo 1 sobre S mais A, com a região de convergência sendo real de S maior do que menos A, que é outro plano, tá vendo? Um plano aqui e outro plano aqui, tá vendo? Para a esquerda do menos A e para a direita do menos A, certo? Se você tiver isso, né, se você tiver a direita é E elevado a menos AT, U de T. Se tiver a esquerda é menos E elevado a menos AT, U de menos T, certo? Ou seja, isso é uma porcaria. Como assim uma porcaria? Você tem que ficar lembrando de região de convergência para poder fazer a transformada inversa, digamos assim, para você encontrar a transformada inversa, tá? Como é que você resolve isso? Você resolve isso esquecendo as funções que são com um tempo negativo. E para isso você faz o quê? Você usa a transformada de Laplace que começa em zero. Como ela começa em zero, o que vai acontecer? Ele só vai pegar as funções que têm valores positivos, que é justamente é justamente essa aqui, ó. Então, o que a gente tinha encontrado aqui? Aí você fala, mas aí você está fazendo uma particularidade, não sei o quê. Sim, concordo. Mas é uma das coisas que a gente tem que fazer, uma das, digamos, para a gente poder usar a transformada de Laplace mais facilmente, é você usar a transformada unilateral. E aí você não tem que se preocupar com região de convergência. Não interessa a região de convergência. Você já sabe que vai ter só uma região de convergência, que é para, ou seja, você vai ter um sistema 1 para 1. A transformada só vai ter uma antitransformada, só vai ter uma origem, certo? Que são funções positivas, certo? Ou seja, funções que só existem para t maior ou igual a zero. Para isso, você tem que usar uma transformada que começa em zero, tá? Legal? E aí, mas você está fazendo tem limitações? Sim. Tem como tirá-las, entendeu? Você pode fazer uma translação no tempo, mas eu não vou entrar em detalhes aí, tá? Não vou entrar nesses detalhes. Mas é só para vocês saberem porque a gente usa unilateral. A gente usa basicamente a unilateral para não ter que ficar fazendo, mexendo com a região de convergência. A única vez que a gente vai mexer com a região de convergência é para mostrar que existem aqui, se você usar a bilateral, você tem duas funções diferentes, com região de convergência diferentes, mas que dão no mesmo valor no 1 sobre S mais A. É isso que eu estou mostrando. Vocês estão entendendo o que eu acabei de mostrar? Eu tinha duas funções diferentes. Uma é menos A elevado a menos T, U de menos T, e a outra é E elevado a menos AT, U de T. Certo? Ok? Né? Uma é menos E elevado a menos AT, U de menos T, a outra é E elevado a menos AT, U de T. Certo? E aí, qual é a diferença entre elas? Basicamente, uma é só positiva e a outra é só negativa, né? Mas as duas vão chegar na mesma transformada de Laplace, que é 1 sobre S mais A. Na hora de fazer a transformada inversa, aí você tem que saber, para saber qual é a transformada inversa correta, teria que saber a região de convergência. Então, para acabar com isso, a gente usa só a unilateral. A unilateral só vai dar na transformada. Por quê? Porque se você pegar a transformada unilateral dessa função aqui, ó, faz a unilateral dessa função aqui. Ô, rapaz, hoje o homem está Android, cara. As coisas para Android não funcionam direito. Ó. Deixa eu mostrar de novo, vamos ver se ele vai agora. Agora foi. Olha o que acontece se eu quiser, por exemplo, né? Se eu quiser fazer a transformada de Laplace unilateral, que começa em zero, daquela outra função, que é o menos E elevado a menos AT, U de menos T. Quanto é que vai dar? Vai dar zero, né? Porque ela só existe para t menor do que zero, né? Ok? Para t maior do que zero ela vale zero,
não é isso? Então, para ter maior que zero, isso aqui vai valer zero, né? 0 vezes e elevado a menos vai dar zero. Integral de zero é zero, certo? Ok? Legal? Então é isso que ele está mostrando aqui, tá? Aí fica muito mais fácil. Ó, usando a unilateral, que começa em zero menos. Por que ele colocou começando em zero menos, Abel? Cara, ele coloca começando em zero menos justamente para poder poder integrar, por exemplo, a função impulso unitário, porque o impulso unitário ele não começa em zero, ele começa em zero menos e termina em zero mais, certo? Ok? Em zero no meio ele está lá no infinito, mas ele começa ali, né? O limite, né? Em zero menos, tá ok? Por isso que ele faz isso. Então, ó, se você tiver essa transformada, usando esse detalhe aqui, que é a transformada unilateral, aí a transformada inversa, né? Essa setinha aqui, o que está fazendo é a transformada inversa de Laplace, é E elevado a menos AT ou de T. É uma função positiva, é o que a gente já esperava, certo? Não é menos E elevado a menos AT U de menos T. Ela seria isso se você estivesse usando a transformada de Laplace bilateral e se você tivesse falado que a região de convergência era parte real de S. Pô, é muita coisa, muita informação, eu não quero mexer com isso. O engenheiro é prático, então ele tem que trabalhar com coisas práticas, certo? A transformada de Laplace unilateral veio para isso, para ficar coisa muito mais prática. Legal? Tá certo? Aí você fala, mas isso aí só funciona para sistemas causais. Pô, vamos combinar, né? A maioria dos nossos sistemas eram causais, né, cara? Lembra que a gente até mostrou, pô, sistema não causal, cara, é antecipativo, a gente nem usa na física. Concorda comigo? Sistema não causal é antecipativo, não é? Lembra que a gente falou? Já tem saída quando não tem nem entrada, né? Então é isso mesmo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tá quase acabando. Vamos continuar. Rapaz, mas ele é chato, hein? Tem que sair dele aqui, né? Descartar, mandar apresentar de novo. Bugado, né? Então aqui tem algumas informações sobre... Aí é matemático, né? Sobre a existência da transformada de Laplace. Basicamente tem a ver com a região de convergência, né? Mas ele existe se o módulo de x de t elevado a menos sigma t é menor do que infinito. A gente já tinha mostrado isso, né? Na verdade, né? Ela tem que convergir, certo? Por quê? Porque senão, é aquele negócio, a gente só apareceu aquela transformada lá, a gente só fez aquilo tender a zero, porque justamente tinha um valor para aquilo tender a zero, né? Qual foi o valor no caso lá? Sigma tinha que ser maior do que menos A, certo? Tá ok? A gente tem isso, né? Mas a gente não vai se preocupar com isso. Então isso aqui eles chamam de região de convergência, tá? Oi. Vou voltar, isso. Ali, na integral do módulo de x de t menor que infinito, isso é basicamente para a região de convergência não ser do infinito? Não, isso é para justamente convergir. Porque se isso não é, se isso tende a infinito, essa transformada de Laplace não converge, né? Por exemplo, se a gente estivesse pegando o valor em alguns valores de S, aquilo não vale, para S, por exemplo, se ele for maior, ele tem que ser maior do que menos A. Se fosse menor do que menos A, aquele valor E elevado a menos sigma vezes infinito, ia ser um valor infinito. E dá infinito menos 1 dividido por S mais A, ou seja, um valor infinito. Não tinha como aquela transformada existir, tá? Mas isso a gente nem se preocupa, cara. Isso é uma coisa que você coloca só para dizer que você vale 1 sobre S mais A, mas vale 1 sobre S mais A se aquela região existir, aquela região de convergência, mas você não precisa mais saber dela, tá? A gente supõe que ela está na região de convergência, tá? Ela existe e está na região de convergência, tá? Dá para a gente fazer algumas transformadas de Laplace fáceis. A mais fácil de todas é a do delta de t, né? Por que é mais fácil de todas? Vou pegar aqui
vou fazer transformar de Laplace de delta de t, né? Vai ser integral de 0 menos até mais infinito, de quem? De delta de t elevado a menos st dt. Lembra de como é que você calcula essa integral, né? Onde é que está o delta de t aqui? Em que posição? Qual é o t aqui? 0, exatamente. Então você pega esse t e coloca aqui, ó, né? Lembrando que está começando em 0 menos, então não tem problema nenhum. Vai passar onde ela está, em 0, não é isso? Então vai dar quanto? Isso aqui vai ser elevado a menos s vezes 0, que vai dar e elevado a 0, vai ser igual a 1. Então a transformada de Laplace do delta de t é igual a 1. Qual é a outra que a gente já conhece? Transformada de Laplace de e elevado a menos at u de t é igual a 1 sobre s mais a. A gente calculou essa, certo? Essa foi mais complicada a fazer. Tinha que olhar, tem região de convergência, né? Não foi tão simples. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ok? Ó, aqui, ó, ele até calculou, mas não precisava. Pô, não precisava? Como assim? Explico. Ele calculou aqui, ó, a transformada de Laplace do u de t, do degrau. E chegou 1 sobre s, não foi? Pois é, olha só. Ele calculou, vou até fazer o cálculo aqui para vocês, tá? Então, deixa eu botar aqui. O cálculo está correto. Porém, cadê? Está aqui. Ó, transformar de Laplace do u de t, né? Quem vai ser? U de t vale quanto? Vale 1 para t maior do que 0 menos, né? Então, quando você fizer isso aqui, ó, 0 menos até mais infinito de u de t elevado a menos st dt. Isso vai dar a integral de 0 menos até mais infinito de quem? De e elevado a menos st dt, certo? Você consegue fazer isso aqui usando aquela mesma técnica que a gente fez, vai dar e elevado a menos st sobre menos s, etc e tal. Você faz lá com região de convergência maior do que menos a, não sei o quê. Só que você podia tentar fazer o seguinte, ó. Coloca a igual a 0 aqui. Quanto é que vai dar quando colocar a igual a 0? Exatamente, que vai dar exatamente 1 sobre s, porque aqui, ó, isso aqui vai ser o quê? E elevado a menos st sobre menos s, certo? Que vai dar de quanto? De 0 menos até mais infinito. Vai dar e elevado a menos st, que na verdade vai ser menos s infinito, menos e elevado a 0, certo? Sobre menos s, certo? Aí a gente usando que sigma, aquele negócio, sigma mais j ômega, vai ficar, né? O sigma no caso ali vai ser aqui é a, né? Tudo bem. Certo? Aí você coloca aqui o sigma tem que ser maior do que 0, porque se o sigma não for maior do que 0, você não tem um valor negativo, né? Então, você chega que isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 1, vai dar 1 sobre s. Mas você podia chegar no mesmo resultado usando a igual a 0 aqui, ó. Aí dava 1 sobre s também. Ok? Né, usando... Porque na verdade é só você colocar aqui, né? Você colocar aqui o A e depois botar o A igual a 0 aqui, vai dar sigma maior do que menos A ou menos 0, sigma maior do que 0, que é a região de convergência. Você vai colocar 1 sobre S. Tá? Tem região de convergência? Tem. Tá? Ok? Tem região de convergência? Tem. Né? Notem que aqui eu não precisei preocupar com região de convergência nenhuma no delta de t. Mas em outras coisas tinha. Né? No U de t era desde que os S sejam maiores do que o menos A, mas o A ali no caso é 0, tá? Na verdade aqui você pode fazer a ideia aqui é fazer várias transformadas de Laplace agora, mas eu não vou fazer tantas assim, né? Eu vou simplesmente,
né, usar algumas que eu conheço, ó, por exemplo, para fazer transformada de Laplace de cosseno, ó, uma das formas de fazer é você transformar o cosseno no e elevado. Por quê? Porque você já fez uma transformada de Laplace com e elevado. Você não fez do e elevado a menos at? Né? Aí não dava 1 sobre s mais a? Então e elevado a mais at vai dar 1 sobre s menos a. Vocês vão ver isso, certo? E aí você coloca isso, ó, vai dar S mais A, S menos A, tá vendo aqui onde o A é o J ômega, que na verdade aparece, né? Aí você coloca isso aqui no mesmo denominador, né? Multiplica aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar, você multiplica aqui por quem? Por S mais J ômega zero, não é? Aqui multiplica por S menos J ômega zero, vai ficar o quê? Vai dar S2, né, mais ômega zero ao quadrado. Por que mais? Porque o J ao quadrado é menos 1. A mais B, A menos B, A2 menos B2. Só que o B2 ali vai dar J ao quadrado, menos com menos dá mais. Vamos fazer na aula que vem, tá? Porque já está terminando essa aqui. Tá certo? Então a gente vai mostrar isso aqui, ó. Tá? Só usar isso aqui, ó. Em vez de usar esse A aqui, né, como sendo A, você vai usar esse A como sendo isso aqui, ó. Vai ser J ômega zero. Aí vai dar S mais J ômega zero. Aqui você vai ser menos J. Você vai ser menos J ômega zero T. Aí o A vai ser o quê? O menos J ômega zero. Então S menos J ômega zero, que o A agora vai ser menos J ômega zero, tá dando para entender? Menos com menos, né? Para dar o mais, certo? Eu não fiz, mas na verdade, transformar de Laplace de E elevado a... É que a gente usou um A positivo, né? Teoricamente, mas se você tivesse feito A, AT ou de T, ela existe, certo? Né? Ia dar o quê? 1 sobre S menos A, tá? Ok? 1 sobre S menos A, ok? Mas aí vocês vão ver que o S tem que ser, a parte real tem que ser menor do que o A. Vocês vão ver isso, tá? Por quê? Para essa porcaria convergir, senão não converge, tá? Ok? Então aqui a gente mostra transformado de cosseno, transformado de seno, é só usar, vai aparecer aqui também, a gente vai mostrar, tá? E aí tem, esse aqui ele faz o quê? Ele faz uma transformada, primeiro ele manda fazer a transformada disso, né? E aí vocês vão ver que para fazer a transformada disso aqui, você tem que usar o U de T menos U de T menos 1, por exemplo, né? Então você faz a transformada de U de T, depois a transformada de U de T menos 1, tá? E aí ele pede para fazer a mesma transformada aqui, ó, certo? Aí o que vai acontecer? Você vai chegar na conclusão, né? Que na verdade aqui, ó, vocês vão ver que existem uns deslocamentos, aí são propriedades. Vocês vão ver mais tarde isso, né? Na verdade, o que eu vou fazer quando eu for fazer a transformada disso aqui, ó? Uma das formas é usar a definição. Simplesmente coloca a definição. Quanto é que vai ser a transformada disso aqui? Né? Se isso aqui é 0 e se isso aqui é 1. Vai ser integral de 0 menos até mais infinito dessa função que multiplica E, que começa em 0 e termina em 1, multiplica E elevado a menos ST, menos ST dt. Certo? O que vai acontecer aqui, galera? Vai ser integral de 0 menos até 1. Porque quando você fizer... Concorda com que vai ser integral de 0 menos até 1? Porque de 1 em diante, essa função ela vale 0. Isso aqui vai ser elevado a menos ST dt. Aí substitui que vocês vão encontrar os valores que estão aqui. Tá? Vocês vai aparecer o valor que está ali. Certo? Mas o mais interessante, na verdade, é ver que o que você vai fazer não é isso. Você vai ver que você faz isso fazendo o seguinte, ó. Você conhece a transformada de Laplace de U de T. Quem é? 1 sobre S.
certo? Aí você vai ver agora, ou seja, aí vai ter uma propriedade que diz o seguinte: qual é a transformada de Laplace de f de t menos ou mais t0? Ou seja, é o f de t deslocado para a direita ou para a esquerda. O que acontece quando você faz isso? Tá? A gente vai ver. Tá? E aí quando você faz isso, basicamente o que acontece é que vai aparecer um e elevado a st0, um e elevado a menos st0, né? Normalmente menos st0, porque o deslocamento quase sempre que você faz é para a direita, para você... E deslocar para a esquerda numa função é complicado, porque ela pode vir para a parte negativa, certo? E parte negativa não interessa muito para a gente, tá? Então, vocês vão ver que existe essa propriedade, e basicamente demonstrar ela é simples, porque tem a ver com cálculo, mudança de variável numa integral, entendeu? E aí aparece um e elevado a um st0, aí você fala, pô, mas isso aí faz parte da transformação? Sim, o t0 é uma constante, e elevado a menos st0 é uma função que não tem nada a ver com t, o t0 é uma constante, certo? Então, tem a ver só com s, o s aí no caso é a variável, né? Então vai aparecer isso. Os deslocamentos aparecem aqui. Vocês vão ver isso, tá? E aí o que eu falo? Como eu já falei, na verdade você faz todas as transformadas de Laplace conhecendo apenas uma, que é a transformada de Laplace do delta. Aí você fala assim, pô, como assim? Dá para fazer a transformada de Laplace do e elevado a menos at usando, né, a do delta? Vocês vão ver que dá. Só do delta. Na verdade, você pega... Quem é o delta? Quem é o de t? Não é integral de delta? Tem uma propriedade que diz o seguinte... E qual é a transformada de u de t? Não é 1 sobre s? Qual é a transformada de delta? Não é 1? Não é 1, que a gente viu? Foi a mais fácil. Vocês vão ver que existe uma propriedade que diz que a transformada da integral é a transformada da função dividido por s. Então... como a integral de delta é o u de t, ou uma outra maneira de encontrar 1 sobre s para a transformada de u de t é justamente saber que o u de t é a integral de delta, e aí pegar a integral do delta, a transformada do delta que é 1, dividir por s, 1 sobre s. Funciona, é impressionante. Quando eu fiz a prova para professor aqui, né? O que caiu, basicamente, no tópico, na parte escrita, foi transformar de Laplace, aplicações, né? Aí, só que eu tinha que falar muito mais do que as aplicações. Então, eu escrevi umas 10 páginas de transformar de Laplace, né? Não, minha prova eu escrevi 27 páginas, né? E eu escreveria mais se tivesse mais tempo, né? 4 horas, 27 páginas, né? O que acontece? Já terminei, pessoal. O que eu fiz? Eu comecei falando da definição, falei da transformada bilateral, falei da transformada unilateral, não sei o que. Aí eu comecei falando assim, agora vamos ver alguns pares de transformada, a propriedade, né? Falei de propriedade, normalmente você tinha que trabalhar com os pares de transformadas. Pares, a tabela que vocês vão usar, né? Aí eu simplesmente falei das propriedades todas, e aí eu falei assim, agora para montar a tabela vamos fazer a transformada de Laplace de delta de t. Aí eu botei lá. Agora quem é o de t? O de t é a integral de delta de t. Usando a propriedade tal, temos que a transformada de u de t é 1 sobre s. Né? Quem é e elevado a menos at u de t? É uma das outras propriedades que a gente vai ver, multiplicação de uma função por e elevado a menos at. Aí vocês vão ver que é um deslocamento da transformada mais a, um deslocamento para a esquerda de s mais a. Entendeu? Justamente aí você botar e elevado a menos at u de t, s passa a ser o quê? S mais a. Eu fiz todas elas, fiz uma tabela grande. Aí depois ainda fui fazer as aplicações. As aplicações é por isso que eu falei, se eu tivesse mais tempo, escrevia mais tempo. As aplicações, aí eu comecei a falar de circuitos elétricos, né? Da transformada, depois falei de controle, né? Falei de equações diferenciais, né? E ainda escrevendo mais coisas, mas aí tiraram a prova da mão. Né?
Mas já tava nas aplicações. Eu podia ter escrito mais, podia ter tirado uma nota maior ainda, mas eu tirei 9,5, podia ter tirado 10, eu acho. Se me desse mais tempo, eu acho que eu tirava 10, sabe? Porque dava tempo de escrever, né? É que é muita coisa, cara. E aí você não quer fazer bonitinho, e é tudo a caneta, né? Já tem essa. Mas aí eu usei uma técnica que foi muito boa. Vocês já viram aquela caneta que apaga? Sim. Uma que é por calor, vocês já viram isso? Não. Não é aquela caneta que apaga normal, não. Aquela caneta que apaga normal fica uma cagada. Ela simplesmente, você meio que... Mas essa caneta, cara, vou trazer para vocês verem. Ela é uma caneta que você escreve, tem várias cores, e a borracha nada mais é do que uma coisa que esquenta o papel. É verdade. Uma borracha é um pedaço de plástico. Você passa assim em cima, aquilo esquenta e a tinta que estava ali, ela some, simplesmente. Some. Tá? O único problema, né? Se aquelas minhas provas pegassem sol, elas ficariam todas em branco. Eu até brinquei, guarda isso direitinho aí, não deixa pegar sol, não. O calor tem que ser grande, você fica rindo, apaga mesmo. Mas é muito legal, tem várias cores. Eu descobri isso, sei lá, quando eu fiz a prova, um ano antes. Aí você fazer caderno é bonitinho, você tem lá, escreve qualquer cor, tem várias cores, tem roxo, tem azul claro, azul escuro, vermelho, abóbora, preto, é impressionante. Você escreve, aí a parte de trás é um plástico. Aí você passa assim o plástico em cima do negócio, some, cara. Some. A tinta, ela muda de cor, na verdade, com o calor, né? E não tem jeito de ela voltar, não. Ela, depois que você... É uma reação química, entendeu? Provavelmente, uma equação físico-química, né? Que tem a ver com calor. Sei que você aumenta a temperatura e ela fica transparente. Ela não volta, né? Então, acho que, na verdade... Se você esfriar, ela pode também... Né? Se pegar frio demais, ela aí fica tudo borrado, né? Porque imagina, aquilo que foi tudo apagado parece um monte de riscos. Eu tenho que lembrar como é que faz, mas eu sei que é interessante isso aí. Falou, galera. Quinta-feira a gente se fala. É quinta-feira? Quinta? Ah, porque tem o pessoal que vai viajar, né? Ah, isso não é problema então. Aí eu... Conforme for, não vou dar aula, não. Vocês vão para fora, né? Quem é que vai? O Esperandio. Pô, eu queria ir lá para poder comprar umas muamba no Paraguai. Professor, se me der dinheiro, eu compro uma